Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 332 da nossa leitura da palavra, nós estamos dando início à leitura do segundo livro de Coríntios. O capítulo 1 de 2 Coríntios identifica o apóstolo Paulo como seu autor, possivelmente com Timóteo, e provavelmente foi escrito entre 55 e 57 depois de Cristo. A igreja em Corinto começou em 52 depois de Cristo, como resultado da visita de Paulo em sua segunda viagem missionária, e lá ele ficou 1 ano e meio, sendo a primeira vez que pôde permanecer no mesmo lugar o tanto que quisesse. Um registro dessa visita e do estabelecimento da igreja é encontrado em Atos capítulo 18, dos versículos 1 ao 18. Esta carta dirigia-se a questões que estavam causando divisões na igreja, principalmente a chegada dos falsos apóstolos, que estavam atacando o caráter de Paulo, semeando a discórdia entre os crentes e ensinando uma falsa doutrina. Em todas as suas epístolas, Paulo frequentemente se refere à lei mosaica, comparando-a com a suprema grandeza do Evangelho de Jesus Cristo e a salvação pela graça. Após saudar os fiéis na igreja de Corinto e explicar por que ele não os tinha visitado como originalmente planejado, Paulo explica a natureza do seu ministério. Em 2 Coríntios, capítulo 3, dos versículos 4 ao 11, Paulo contrasta a lei do Antigo Testamento com a nova aliança da graça, referindo-se à lei como aquele que mata, enquanto que o Espírito vivifica. Ele compara o glorioso ministério da justiça de Cristo com o ministério da condenação, que é a lei, e declara a sua fé na validade do seu ministério, apesar da intensa perseguição. O capítulo 5 descreve a base da fé cristã, a nova natureza e a troca do nosso pecado pela justiça de Cristo. Nos capítulos 6 e 7, encontramos Paulo defendendo a si mesmo e ao seu ministério, assegurando aos coríntios mais uma vez de seu sincero amor por eles e exortando-os ao arrependimento e à vida santa. Nos capítulos 8 e 9, Paulo exorta os crentes de Corinto a seguir os exemplos dos irmãos na Macedônia e estender generosidade aos santos em necessidade. Ele lhes ensina os princípios e vantagens de ajudar com um coração alegre. Paulo termina sua carta reiterando sua autoridade entre eles e sua preocupação com a sua fidelidade a ele diante da feroz oposição dos falsos apóstolos. Ele termina sua epístola descrevendo a visão celestial que lhe foi permitido experimentar e o espinho na carne que Deus o deu para garantir sua humildade. O último capítulo contém suas exortações aos coríntios para que esses se examinem, a fim de verem se o que professavam era realidade. Paulo então termina com uma bênção de amor e paz. Bem, esta carta é a mais biográfica e a menos doutrinária das epístolas de Paulo. Ela nos diz mais sobre Paulo como pessoa e como ministro do que qualquer outra. Dito isto, há algumas coisas que podemos aprender desta carta e aplicar hoje em nossas vidas. A primeira coisa é a boa administração, não só de dinheiro, mas de tempo também. Os macedônios não só deram generosamente, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós pela vontade de Deus, como vemos em 2 Coríntios 8:5. Da mesma forma, não só devemos dedicar tudo o que temos ao Senhor, mas tudo o que somos. Ele realmente não precisa do nosso dinheiro, ele é onipotente. Ele quer um coração que anseia por servir, agradar e amar. Boa administração e ofertar a Deus é mais do que apenas dar dinheiro. Sim, Deus quer que ofereçamos o dízimo da nossa renda, e Ele promete abençoar-nos quando damos a Ele. A mais, porém, Deus quer 100%. Ele quer que nos entreguemos por completo a Ele. Tudo o que somos, devemos viver as nossas vidas para servir o nosso Pai. Devemos não só dar a Deus do nosso salário, mas as nossas próprias vidas devem ser um reflexo dele.
devemos dar tudo de nós ao Senhor em primeiro lugar e depois para a Igreja e ao trabalho do ministério de Jesus Cristo. Bem, hoje nós leremos os capítulos 1 ao 3. Vamos à leitura? Capítulo 1. Prefácio e saudação. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, à Igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos de toda a Acaia. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Ação de graças. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Porque assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também por meio de Cristo transborda o nosso consolo. Se somos atribulados, é para o consolo e salvação de vocês. Se somos consolados, é também para o consolo de vocês. Esse consolo se torna eficaz na medida em que vocês suportam com paciência os mesmos sofrimentos que nós também suportamos. A nossa esperança em relação a vocês é sólida, sabendo que assim como vocês são participantes dos sofrimentos, assim também serão participantes da consolação. Porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. De fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e ainda livrará de tão grande morte. Nele temos esperado que ainda continuará a nos livrar, enquanto vocês nos ajudam com orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a Deus a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio da súplica de muitos. A sinceridade de Paulo. Porque a nossa glória é essa, o testemunho da nossa consciência de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, especialmente em relação a vocês, porque nenhuma outra coisa escrevemos para vocês, a não ser aquilo que vocês leem e entendem, e espero que vocês entendam completamente, como também já nos entenderam em parte, que seremos a glória de vocês, assim como vocês também serão a nossa glória no dia de Jesus, nosso Senhor. Paulo explica a sua demora em ir a Corinto. Com esta confiança, eu queria primeiro ir encontrar-me com vocês, para que tivessem um segundo benefício. Queria, ao passar por aí, dirigir-me à Macedônia, e da Macedônia voltar a encontrar-me com vocês, sendo então encaminhado por vocês para a Judéia. Ora, ao querer isso, será que agi com leviandade? Ou ao tomar decisões, será que decido segundo a carne, de modo que haja em mim simultaneamente ou sim sim ou não não? Mas como Deus é fiel, a nossa palavra dirigida a vocês não é sim e não, porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, foi anunciado entre vocês por nós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo. Não foi sim e não, pelo contrário, nele sempre houve o sim, porque todas as promessas de Deus têm nele o sim. Por isso, também por meio dele se diz o amém para a glória de Deus por meio de nós. Mas aquele que nos confirma juntamente com vocês em Cristo e que nos ungiu é Deus, que também pôs o selo em nós e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Eu, porém, por minha vida, tomo Deus por testemunha de que foi para poupar vocês que ainda não voltei a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a fé que vocês têm, mas porque somos cooperadores da alegria de vocês, porque pela fé vocês estão firmes. Capítulo 2. Porque decidi por mim mesmo o seguinte: não voltar a me encontrar com vocês em tristeza, porque se eu entristeço vocês, quem me alegrará, senão aquele a quem tenho entristecido? E escrevi isso
para que quando eu for, não seja entristecido por aqueles que deveriam me alegrar, confiando em todos vocês de que a minha alegria é também a alegria de vocês. Porque lhes escrevi no meio de muitos sofrimentos e angústia de coração, com muitas lágrimas, não para que vocês ficassem tristes, mas para que soubessem do amor que tenho por vocês. O perdão para o arrependido. Ora, se alguém causou tristeza, não o fez a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que, em parte, causou tristeza a todos vocês. Basta-lhe a punição imposta pela maioria, de modo que agora, pelo contrário, vocês devem perdoar e consolar, para que esse indivíduo não seja consumido por excessiva tristeza. Por isso, peço que vocês confirmem o amor de vocês para com ele. E foi por isso também que eu lhes escrevi, para ter prova de que em tudo vocês são obedientes. A quem vocês perdoam alguma coisa, eu também perdoo, pois o que perdoei, se é que perdoei alguma coisa, eu o fiz por causa de vocês na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções dele. A intranquilidade de Paulo em Troade. Quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, vi que uma porta se havia aberto para mim no Senhor. No entanto, não tive tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. A vitória em Cristo. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão se perdendo. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é capaz de fazer estas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Pelo contrário, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Capítulo 3. O Ministério da Nova Aliança. Estamos começando outra vez a recomendar a nós mesmos? Ou será que temos necessidade, como alguns, de entregar cartas de recomendação para vocês ou pedi-las a vocês? Vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês manifestam que são a carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés, por causa da glória de seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação teve glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça, pois neste particular, o que era glorioso já não tem mais glória diante da glória atual, que é muito maior. Porque se o que estava desaparecendo teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, agimos com muita ousadia. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. Mas a mente deles se endureceu, pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança. Não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado.
Ora, esse Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Gente, encerramos por hoje, mas amanhã tem mais. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Até amanhã.